Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu estou aqui no meu consultório e resolvi gravar esse vídeo para você para conversar um pouco sobre padrões de repetição. Eu acredito que quase todo mundo perceba que na sua vida existem coisas que se repetem, que não são muito legais. Por exemplo, tem gente que repete padrões de relacionamento abusivo, tem gente que repete padrão de estar sempre sozinha, não consegue firmar um namoro, tem gente que repete padrão de traição, tem gente que repete padrão de escassez, tem gente que repete padrão de sempre sentir medo, de sempre se sentir cobrado, enfim. Então, cada pessoa pode identificar qual é o padrão que se repete na sua vida. E realmente romper com esses padrões é bastante desafiador. Não é muito fácil. Se fosse muito fácil, todo mundo já teria superado os seus padrões de repetição, né? Então nós não estaríamos repetindo determinados sentimentos, determinados comportamentos, hábitos, dores emocionais, feridas emocionais. Se fosse muito fácil superar esses padrões, o ser humano ele já teria aprendido e ele não estaria repetindo. Então, como que a gente supera, né, um padrão de repetição? Claro que com um pequeno vídeo não dá para explicar completamente como que funciona esse processo, muito menos superar algum padrão que você esteja vivendo hoje, mas é possível fazer um movimento. Então, eu vou te trazer aqui uma reflexão sobre esse assunto. Inclusive, é um dos assuntos que eu mais reflito na minha própria vida. São os padrões que se repetem na minha vida e na vida das minhas clientes. E o que eu posso fazer na minha vida pessoal e como terapeuta, para que isso diminua, para que os danos desses padrões que se repetem, eles sejam reduzidos, né? Como se fosse assim, o que eu posso fazer para fazer uma gestão desses danos, uma boa gestão desses prejuízos que esses padrões de repetição geram na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um padrão ele se repete porque não houve ainda um aprendizado em relação àquilo. Por exemplo, se você vive um padrão de abandono ou de traição nos relacionamentos, ainda não houve um aprendizado sobre essa questão. É como se tivesse uma lacuna, tem um buraco em relação a essa questão da sua vida. Se é um padrão de escassez, tem uma lacuna também, tem algo ali que ainda não foi aprendido. E não foi aprendido não porque você não quer aprender, mas sim porque aquele aprendizado ainda não chegou para você. Ainda não houve uma clareza, você ainda não acessou uma informação, uma consciência sobre aquela lacuna. Ou seja, vamos supor que a sua questão seja: você gasta demais. Então, você gasta dinheiro demais, tem uma relação ruim com o dinheiro. Se você gasta demais, você só gasta demais porque tem algo que você ainda não aprendeu sobre você mesmo. Por exemplo, que esse gasto ele não precisaria acontecer se você se amasse o suficiente, se você soubesse que os seus pais já lhe deram tudo o que você precisava, que eles lhe deram a vida, que isso foi o suficiente, que você não precisa colocar nas compras toda a sua necessidade de amor, de ser aprovada, de ser validada. Então, existem N fatores por trás de uma compulsão alimentar, de uma compulsão por compras, de repetição de traição, de repetição de abandono, de dificuldade de relacionamento e por aí vai. Então, uma primeira reflexão que a gente pode fazer nesse vídeo é que, se não houve um aprendizado completo sobre aquela questão, eu vou repetir um padrão. E por que eu repito? Porque eu estou tentando aprender. Então é como se fosse o universo, Deus, o universo, ele te traz uma experiência repetidas vezes para que você tenha várias possibilidades de aprendizado. Aí você não aprende, o universo manda de novo. Não aprendeu, manda de novo, até que você aprenda. Chega uma hora que a gente aprende. Só que um segundo ponto para reflexão é: nem sempre esse aprendizado ele vai se dar de uma forma racional.
Então, é possível que haja um padrão que se repete na sua vida, que você faça anos de terapia, que você fale sobre esse assunto várias vezes na sua vida, e mesmo assim esse padrão não para de se repetir. Por quê? Porque você está tentando superar esse padrão de uma forma racional. E não é só de forma racional que nós podemos superar os nossos padrões. Muitas vezes você vai ter que fazer um trabalho que ele é energético, um trabalho que é espiritual. Porque pensa comigo, nós temos, de uma forma bem superficial, 4 dimensões. Nós existimos em 4 dimensões. Em uma dimensão física, nosso corpo, em uma dimensão emocional, nossas emoções, em uma dimensão mental, nossos pensamentos, crenças, e em uma dimensão, na 4ª dimensão, que seria uma dimensão espiritual. Então, eu posso estar repetindo um padrão que vem da dimensão espiritual, então uma questão de vidas passadas, uma questão muito espiritual, dos meus registros de alma, dos meus registros akáshicos. Eu posso estar repetindo um padrão por uma questão simplesmente de crenças. Então eu tenho determinada crença, essa crença faz com que eu repita sempre o mesmo padrão. Por exemplo, eu acredito que não sou bom o suficiente. Isso é uma crença que está presa no meu corpo mental, na minha dimensão mental, nos meus pensamentos, nas minhas crenças limitantes. Então eu vou ficar repetindo experiências que provem que eu não sou bom. Então eu vou receber muita crítica, eu vou receber muito julgamento, eu vou ficar muito triste, eu vou ter a síndrome do impostor, eu vou achar que eu sou uma farsa, porque no fundo eu acredito na dimensão mental que eu não sou bom o suficiente. Eu posso ter padrões de repetição que vêm de uma dimensão emocional, então são as minhas emoções que estão se repetindo, que está ligado também ao corpo mental, que também está ligado ao espiritual, porque está tudo ligado, né? Aqui é só uma forma de deixar mais didática essa explicação, mas todas as 4 dimensões elas se interrelacionam, espiritual, mental, emocional e físico. E eu posso ter um padrão físico também que se repete, tá? Então, uma doença física que se repete, que está ligada ao emocional, que está ligado ao mental, que está ligado ao espiritual também. Então, os nossos padrões de repetição, eles estão ligados, eles podem estar ligados a essas 4 grandes dimensões que estão totalmente interrelacionadas, né, umas com as outras, obviamente. Então, para eu superar um padrão de repetição, muitas vezes não basta falar sobre isso, tentar racionalizar, porque eu vou ficar preso ainda em algumas dessas dimensões. O ideal é que você consiga fazer um trabalho que seja falado, então você coloca para fora, você traz informações sobre esse assunto, e você também faça um trabalho que é energético, que ele é geralmente silencioso. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de boas ferramentas energéticas que você pode buscar aí na sua vida, na sua cidade, ou até mesmo fazer à distância. Praticamente todas que eu vou citar a partir de agora, elas podem ser feitas à distância. Então, o ideal é que você faça um trabalho de um diálogo terapêutico, você fala sobre isso, e ou escreve sobre isso, a escrita terapêutica também é uma excelente ferramenta, mas isso talvez não seja suficiente. Então, você vai trabalhar também energeticamente nesses bloqueios. Mas por que eu vou trabalhar energeticamente? Por que só falar não é suficiente? Vamos supor que você tem um padrão de repetição que vem muito da dimensão espiritual. Então, um padrão que eu trago de uma vida passada. Vai adiantar eu ficar falando sobre o meu padrão? Talvez não vai adiantar muito, porque eu já estou trazendo essa carga energética de uma vida passada ou da própria ancestralidade dos meus antepassados. Eu recebi uma herança genética, uma herança de crenças limitantes que faz com que eu repita esse padrão. Então, vem muito de uma dimensão espiritual e mesmo falando sobre isso, eu vou ter dificuldade de resolver, eu vou ter dificuldade de aprender algo através dessa fala. Então, no mundo ideal, o que eu recomendo que você faça se você já tentou e não conseguiu superar um padrão de repetição? Falar sobre ou escrever sobre é importantíssimo. E a segunda coisa, buscar alguma terapia holística que você se identifique. Por exemplo, aqui eu vou citar aquelas que eu conheço e que eu sei que geram excelentes resultados, porque eu trabalho com elas e vejo resultado nas minhas clientes. Reiki, uma excelente terapia
holística, integrativa, energética, que vai trabalhar de forma silenciosa naqueles lugares que você não tem consciência. Então, é uma terapia que trabalha o seu inconsciente, seu corpo energético. Não é algo que você fala, é algo que você acessa e pode liberar sem saber que está acessando e liberando. Então, Reiki, barras de Access também pode te ajudar demais. Também é uma técnica silenciosa. Constelação familiar também é uma técnica que você vai falar pouquíssimo, geralmente, né? Depende muito de terapeuta para terapeuta, mas geralmente você não vai falar muito, você vai acessar informações do seu inconsciente. Reiki, barras de Access, constelação familiar, hipnose. Então, sessões de hipnoterapia, hipnose clínica, é muito interessante também, porque você vai retornando, 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 até mesmo para dimensões espirituais, regressão, né? Hipnose e regressão pode te ajudar muito a romper padrões de repetição. A ativação da Kundalini é uma técnica maravilhosa também, ela não é muito, talvez, difundida, pelo menos aqui na minha região não é muito falado sobre isso, mas a ativação da Kundalini é uma técnica 100% silenciosa, que você deita e simplesmente recebe uma ativação energética que vai liberando traumas, liberando bloqueios, crenças limitantes, de forma silenciosa. Então essa energia ela vai no seu inconsciente, liberando aquilo que você não consegue liberar através da fala. Então já falei do Reiki, barras de Access, que é o toque em 32 pontos da cabeça, que trabalha com o nosso sistema nervoso, é muito interessante para a liberação de bloqueios, constelação familiar, hipnose e regressão, ativação da Kundalini, tá? Então, e claro, junto com tudo isso, uma sexta ferramenta que ela está muito conectada a essas cinco é a própria meditação. Mas a meditação ela já está muito embutida na hipnose, na regressão. O próprio Theta Healing também é uma técnica muito interessante que vai em lugares que só falando talvez você não iria. Então são, ao todo, eu vou parar por aqui porque são inúmeras técnicas, mas eu vou parar por aqui. Reiki, barras de Access, constelação familiar, hipnose e regressão, ativação da Kundalini, Theta Healing. Tinha mais uma? Será que eu pulei uma? Vou falar de novo. Reiki, barras de Access, constelação familiar, hipnose, é porque eu estou botando hipnose e regressão junto, tá? Hipnose e regressão, ativação da Kundalini, Theta Healing. Então, são 6 técnicas que eu recomendo demais. Teriam outras técnicas, mas eu não vou citar porque eu não trabalho com elas, como, por exemplo, a apometria. A apometria eu sei que é uma técnica maravilhosa, mas eu não trabalho com apometria, então eu não posso te dizer se você vai ter resultados ou não com essa técnica. Agora, essas 6 técnicas que eu mencionei, eu trabalho com elas e vejo resultado na prática. Reiki, barras de Access, constelação familiar, hipnose e regressão, ativação da Kundalini e Theta Healing. Qualquer uma dessas 6 ou 7 técnicas, né, porque eu juntei hipnose com a regressão, ela pode contribuir muito para que você supere seus padrões de repetição. Aqui, obviamente, eu preciso deixar claro também que só uma sessão vai ajudar, vai, provavelmente vai, mas é claro que para resolver uma questão de uma vida inteira, talvez você precise de mais sessões. Então, pelo menos umas 4 sessões de Theta Healing, umas 4, 5 sessões de Reiki, pelo menos 4 sessões de ativação da Kundalini. Eu gosto muito de trabalhar com um protocolo de 4 sessões. Então, quando alguém vem fazer atendimento comigo, já no começo de tudo eu já proponho que pelo menos seja feito um protocolo de 4 sessões, porque uma sessão apenas vai trabalhar camadinhas ali muito superficiais e talvez não vai superar um padrão que se repete durante toda uma vida, né? Agora, 4 sessões você aprofunda bastante. E dá para renovar os protocolos, fazer 8 sessões, 12, enfim. Mas isso vai de pessoa para pessoa e é tudo muito personalizado, tá? Então, fica a dica aqui para você, procure um profissional que você confia, procure alguém que alguém te indicou, então alguém foi, gostou daquele profissional, existem excelentes profissionais de terapias holísticas aí no mercado,
A própria psicologia, que é algo fundamental, extremamente importante, a psicanálise. Então, a psicologia, né, psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos que têm uma abordagem, né, um diálogo terapêutico bom, bons profissionais, todos eles vão te ajudar nessa parte falada. Então, você vai falar, 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 vai se ouvir, se ouvir, se ouvir, e você vai resolver várias questões da sua vida. Só que, junto com isso, é importante que você faça também sessões que sejam silenciosas, que vão te levar para lugares que não são racionais, que são inconscientes. Por exemplo, essas 6 ferramentas que eu acabei de citar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no chat, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.